TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos ao E Agora Doutor, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com. No programa de hoje, nós contamos com a participação com o doutor Dalmo Jaci Monteiro, que é pneumologista, clínico médico e trabalha com terapia intensiva. Seja bem-vindo, doutor Dalmo. Obrigado, Jéssica. Obrigado, prazer grande estar aqui com você e podemos conversar sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é falar sobre medicina, falar sobre doença e falar sobre as necessidades que a gente tem de divulgar para a população em geral. É verdade, é importante as pessoas terem acesso tanto ao conhecimento sobre os profissionais também que atuam na área e como encontrar esses profissionais, como buscar a especialidade, que hoje em dia o campo é bem amplo, né, da medicina. É, com certeza. E hoje também a necessidade que a população tem, pelo conhecimento, e nós ainda vivemos uma situação sanitária no nosso país muito crítica, né? Então a população tem muita necessidade de ir aos serviços médicos, né? Sim, é importante. E hoje nós traremos vários temas com o Dr. Dalmo e um deles é sobre o Covid, né? Ele, como trabalha com a parte pulmonar, a gente sabe que ataca muito diretamente nessa parte respiratória. Nós, no final do programa, vamos separar um espaço para tirar todas as dúvidas sobre o Covid, né, doutor? Espero poder responder isso tudo. Mas aí a gente vai indo, tirando nossas dúvidas e trazendo um bate-papo e muita informação para vocês. Primeiramente, eu gostaria de saber quem é o Dr. Dalmo, tua formação, conta um pouquinho para a gente. Eu já estou formado já há muitos anos, né? Esse final do ano agora eu faço 45 anos de formado, né? Eu tive a honra e o privilégio de poder me formar numa grande faculdade de medicina do Paris, que é a Faculdade Nacional de Medicina lá na Praia Vermelha, na URCA, né? E hoje que se chama a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Tive uma grande oportunidade nessa formação também de conhecer e ser orientado por vários profissionais de várias áreas, né? E com um saber muito grande, que fez que também um estímulo muito grande para os estudantes daquela época, né? E tivéssemos uma relação médico-paciente mais forte, né? E que nós tivéssemos o recurso mesmo da relação entre o paciente e o médico como sendo a maior fonte do diagnóstico, né? Isso faz um treinamento também aos médicos, e principalmente os médicos mais antigos, um pouco diferenciado, né? Porque a gente acaba não usando tanta tecnologia, por mais que seja extremamente brilhante a tecnologia dos últimos anos, né? Mas que a gente tem uma relação médico-paciente que faz parte da consulta, sendo essa assim a consulta mais forte, né? Por esse fato de eu ter feito pneumologia, e naquela época a pneumologia era uma especialidade que era muito pequena, não tinham muitos profissionais, porque ela veio derivada da antiga tisiologia, né, que era o tratamento da tuberculose. Conforme a tuberculose foi diminuindo a doença no mundo inteiro, no nosso país também ela foi diminuindo, apesar da gente ter alguns bolsões ainda de tuberculose nos grandes centros urbanos, mas aí nós fomos começando a olhar também o pulmão com outro olhar, que não era só o olhar da tuberculose, né? Das outras doenças relacionadas ao tabaco, das doenças relacionadas à alergia, das doenças relacionadas a outros tipos de bactérias, as pneumonias, né? Que hoje também são de grande ênfase no nosso país, né? E as doenças degenerativas do pulmão, né? Pela idade, pelas outras doenças que vão ter comprometimento pulmonar, como as reumáticas, como as próprias doenças neoplásicas, os cânceres em geral, né? Isso fez com que a pneumologia também crescesse muito e a gente foi acompanhando esse processo de desenvolvimento, né? A terapia intensiva na minha época era o início de uma carreira também por necessidade dos próprios
hospitais, porque não tinham especialistas em terapia intensiva, né? A maioria das vezes, os pacientes eram vistos pelos anestesiologistas que davam andamento aos pós-operatórios cirúrgicos de pacientes que tinham várias intercorrências, várias comorbidades, e ficava pela responsabilidade do anestesiologista. Hoje a gente tem como especialidade a terapia intensiva, né? E a clínica médica é a mãe de todas essas especialidades, né? Então, ser clínico ainda continua sendo forte na formação dos médicos, né? Tem que conhecer um pouco de cada área para poder dar uma orientada geral no paciente, né? E encaminhar o paciente para o Encaminhar no campo momento certo. certo, né? Tá, então, essa minha formação. Eu já atuo em Petrópolis há muitos anos, né? Desde que eu me formei, vim para cá para criar minha família, ter meus filhos. Minha esposa também é da área, fisioterapeuta. E acabou que nós ficamos aqui em Petrópolis, porque as nossas raízes familiares estavam todas aqui, né? E aqui em Petrópolis também tem uma questão. Você, como pneumologista, deve saber disso mais do que ninguém. O clima interfere muito na saúde pulmonar das pessoas, Sim. né? Na saúde respiratória. Aproveitando essa deixa de clima, quais doenças podem ser relacionadas com essas mudanças climáticas daqui da cidade? Talvez até, André, a gente possa estender mais esse processo do clima, né? Existem transformações no mundo inteiro em relação ao clima, né? O progresso, ele trouxe uma série de ingerências em relação às grandes cidades, aos aglomerados urbanos, né? Que tem forte influência quando há mudanças climáticas, e não só mudanças climáticas bruscas, né? Essa que nós estamos vivenciando agora, né? De ontem você sair de 29 graus e você está agora a 14 graus, né? Então, essas influências são fortíssimas no ambiente aéreo que as pessoas respiram, né? Então, faz com que você tenha mais facilidade em transmitir substâncias, em você transmitir germes, e você ficar exposto a essas mudanças de não estar vestido adequadamente, os ambientes serem refrigerados artificialmente. Então, tem todo um contexto que faz com que a via respiratória, que tem um contato direto com o ar, seja a primeira a sofrer. A segunda via que sofre mais é a pele. As pessoas não valorizam muito isso, mas está todo mundo sentindo que agora no inverno está todo mundo com a pele ressecada, né? Verdade. Então, aí existe todo um componente de reação orgânica, de reação do nosso corpo com as variações climáticas, né? A via respiratória é a que sente mais, principalmente os alérgicos, porque quando sente uma variação, antes de mudar o tempo, ele já diz para a gente, doutor, amanhã vai chover, mas é maluco, hoje está fazendo sol. Ele já sabe que já vai percebendo as mudanças aéreas, né? E nós temos vivido um ambiente poluído muito grande, né? Nós não temos realmente um cuidado com o ar. A gente fala da água, a gente fala com o cuidado que a gente tem que ter com a água, mas a gente não fala com o cuidado que a gente tem que ter com o ar, né? E o nosso ar, ele é muito poluído porque tem uma grande combustão urbana de automóveis, né? Ainda no Brasil, ainda se queima muita lenha, né? Se queima muito carvão, né? E agora a gente está vendo esse desastre ecológico acontecendo em vários de pedaços, queimadas, né? isso daí agrava ainda mais, uma né? repercussão na via respiratória impressionante. Eu, há muitos anos, eu não via uma repercussão tão grande, que a gente ouvia falar da poluição de São Paulo. A gente ouvia falar que o problema todo estava relacionado ao desenvolvimento urbano e concentração de poluição nas grandes cidades por causa do grande número de automóveis, veículos, etc. Mas nós não estamos vendo como é que estava sendo queimado o nosso ambiente, e essa queima vem trazendo sérios problemas respiratórios para as pessoas que convivem com isso permanentemente. Nós estamos há 3 meses queimando o Pantanal, há 3 meses Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, aquela região toda do Centro-Oeste, está exposta a isso. Não é um negócio que queimou hoje, que amanhã está apagado. Está queimando há 3 meses. Então, você imagina o ambiente, o aéreo, como é que não tem ficado, né? Então, de qualquer maneira, eu acho que o processo é a gente ficar cuidadoso nas nossas casas, né? Ter sempre uma ventilação adequada, sempre você deixar uma janela com uma porta entreaberta para que o ar possa entrar e sair, né? Não deixar fechado porque está chovendo, né? Deixa sempre uma fresta, né? E no verão não tenha dúvida que tem que abrir tudo, e todo mundo não aguenta ficar em casa quando está quente, né? Usar o mínimo possível ambientes artificiais, né? Quanto menos ar-condicionado a gente puder usar, usa no período que refresca, depois desliga, né? Não fica usando permanentemente, né? O uso daqueles umedecedores de ar também é adequado, não é? Quando que é indicado? Olha, você sabe, Jéssica, eu acho que precisa depender muito da situação de cada pessoa, né?
Então, tem pessoas que têm um ressecamento muito grande só com a baixa da umidade relativa do ar, né? Essas pessoas se beneficiam de você usar um umidificador. Agora, não precisa você só usar um aparelho, né? Tem pessoas que se sentem satisfeitas se deixar um balde com água coberto com um pano, que é suficiente para umedecer o ar, né? Eu acho que o que mais resseca é a gente usar um ambiente artificial. É um ar-condicionado que vai tirar a água do ar, né? E vai ressecar obrigatoriamente e vai trazer repercussão para quem dormiu direto num ar-condicionado, né? Um umidificador facilita, né? Mas eu acho que se você botar um pano molhado, você botar um balde com água, né? Isso também já no nosso ambiente em Petrópolis, a maioria das vezes é suficiente. Nós temos alguns pedaços em Petrópolis que as pessoas não olham com esse olhar que a gente vê na pneumologia, que é o Sertão de Carangola, que é você vê em Araras, que são lugares que são altamente secos, né? Já naturalmente eles são secos pelas condições climáticas dessas pequenas regiões, esses microclimas, né? Então essas pessoas vão ter que ter um olhar diferenciado pelo profissional de saúde nessa orientação. Os postos de saúde têm que ter esse componente de observar o que está acontecendo nessas micro-regiões e procurar orientar a população em geral. Da maneira adequada, né? Da maneira adequada. E já é o oposto quando tu vai olhando, por exemplo, para o Quitandinha, que é extremamente úmido, então a umidade excessiva acaba interferindo na nossa respiração também, né? E você lembrou um bom aspecto, que é o aspecto que pega a Serra Antiga, né? A Serra Velha, né? Então, aquele topo lá do alto da serra, né? A gente vê aquele pedaço do Quitandinha, né? A gente tem o alto da Independência, né? E isso traz manifestações, e você lembrou bem, então as crianças têm mais um componente que fazem mais infecções respiratórias que vivem nesse ambiente. Nessas regiões, né? Do que lá para Araras, né? Retiro, Então, a visão do profissional de saúde em geral, e não é somente uma visão médica, né? É uma visão mesmo dos profissionais em geral, porque quem mais toma contato nessas regiões são os profissionais de saúde que estão lá, são os responsáveis pela comunidade, são as pessoas que estão no posto de saúde, é o enfermeiro, né? Nós médicos temos esse hábito e nós entramos e saímos, né? Enquanto os profissionais ficam lidando com essas pessoas a maior parte do tempo, né? Então essa visão de procurar ver o que está acontecendo no microclima é muito importante para a gente, né, evitar os agravos de saúde dessas regiões, né? Eu gostaria de entrar ainda na questão das alergias, que você desse uma definição rápida do que é cada uma delas. Por exemplo, a rinite. Como que a gente define uma pessoa que tem rinite? O processo das alergias foi bom assim você colocar, porque na realidade essa é uma divisão didática de treinamento dos médicos, né? A alergia ela é uma só que pega da ponta do nariz à ponta do pulmão. Só que os médicos são especializados, quem tem rinite vai prioritariamente, se estiver numa faixa de idade menor, vai ao alergista, vai ao pediatra, né? Quando desce mais, que sai do nariz e vai descendo, vai para a garganta, aí já é envolvido o otorrino, né? Quando passa mais para baixo, já chega no pulmão, já é envolvido o pneumologista, né? Mas na realidade a alergia ela é uma só. Inclusive os médicos precisam ter essa visão de você ter um componente só, que é o revestimento interno da gente, no nariz até o pulmão, ele é único. É um revestimento como se fosse um tapete pegando toda a via respiratória da gente, né? A rinite, ela é uma doença relacionada, e hoje no mundo inteiro está em torno de 10 a 13% da população em geral tem rinite. E a rinite é uma doença alérgica que predomina mais na via aérea superior, mais no nariz mesmo e nos seios da face. Esse revestimento ele cria logo uma situação de ter uma reação imediata a algumas substâncias que a pessoa respira, né? Então vai ser uma poeira, vai ser um pólen, vai ser um produto de limpeza, vai ser alguma coisa que vai causar uma irritabilidade nesse revestimento interno. Então a alergia ela é caracterizada, principalmente esse tipo de alergia, às substâncias que a pessoa já nasceu com aquela alergia, é transferida hereditariamente de pai para filho, né? Tem pessoas que vão diminuindo a alergia conforme vão passando as gerações das famílias e tem outras pessoas que nascem já com uma alergia forte, né? Ela é categorizada numa alergia leve, numa alergia moderada, numa alergia severa e na dependência disso a gente também vai fazendo essa abordagem terapêutica, né? Se predomina no nariz, a gente vai usar mais um produto que cause uma melhora nasal.
Se vai mais para o pulmão, vai para os brônquios, a gente usa um outro tipo de antialérgico. Então, a gente tem uma gama de produtos que a gente pode utilizar dependendo do grau que a pessoa tem da rinite, da bronquite, da laringite, né? E os profissionais de saúde hoje, eles têm muito essa visão de você encarar não a pessoa que tem uma rinite, que você só vai tratar a rinite. Na realidade, ele pode ter nascido com uma alergia de pele, da pele pode ter passado depois com crescimento por uma falta de imunidade ou exposição, ele passa a ter alergia respiratória. E a gente olha muito bem isso, né? As crianças, quando a gente examina, se elas têm a prega dos braços que tem alguma irritabilidade, são as pregas cutâneas das dobras, né? Se no olhar dela ela tem uma linhazinha subpalpebral, são pessoas que já vão transferir para os filhos esse modelo de alergia que a gente já vê desde as criancinhas se manifestarem na pele, que depois pode se manifestar na via respiratória. E pode acontecer de acontecer o oposto, já ter aquele histórico de rinite, de sinusite e, por exemplo, ter alguma dermatite e o médico, você tem histórico de rinite, o médico está lá no pé do paciente. Sim, com certeza. E fala do histórico respiratório. Geralmente, os profissionais que têm mais especialidade nisso, que são os alergistas, essa é a primeira questão que eles fazem. Você já teve alergia a alguma outra região que não seja na sua pele, né? E até a terapêutica, Jéssica, também reage diferente às pessoas que têm uma alergia no corpo todo do que aquelas pessoas que têm uma alergia localizada na via respiratória ou na pele, né? É mais fácil a gente tratar uma pessoa que tem uma alergia mais leve e mais localizada, né? Muito bom. Doutor, eu vou pedir licença rapidamente para a gente ir para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com E Agora, Doutor. Não saiam daí. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Estamos de volta com o E Agora Doutor, aqui na TVC Canal 16, com o Dr. Dalmo, que é pneumologista, clínico médico e trabalha diretamente com tratamento intensivo, né? Com terapia intensiva. Uhum. Bem, doutor, eu gostaria de entrar agora no assunto da asma, né?
Muitas pessoas, a gente vê várias pessoas que têm aquela dificuldade respiratória, fazem uso constante de bombinha. Gostaria de saber, primeiramente, o que é asma? A asma brônquica é uma parte das alergias e que fica localizada na parte brônquica do pulmão e que causa esse tipo de manifestação e é com consequência, e como outras alergias, desencadeada, né, por processos que sejam de poeira, de mofo, né, de componentes aéreos que entram na respiração. A asma brônquica, ela é uma doença muito comum no nosso meio e a maioria das pessoas que têm a alergia respiratória, ela começa na ponta do nariz, vai para os seios da face, desce laringe e chega nos brônquios. Tem pessoas que têm essas manifestações em geral e tem pessoas que têm só localizada. A asma brônquica, ela tem essa característica porque a asma, o termo grego, significa sufocação. Então, o principal sintoma que a pessoa tem é o abafamento, né? E o abafamento que aparece independente do movimento. É um abafamento que pode surgir em qualquer momento em que ele seja exposto ao tipo de alergeno que ele tem. A maioria das vezes no nosso meio é a poeira e é o mofo, né? E esse processo, quando acontece, cria uma inflamação nos brônquios e essa inflamação fecha o brônquio. A pessoa tem o clássico da sibilância, né? O chiado no peito, né? Isso pode acontecer em qualquer idade. A maioria das vezes, os pais também têm esse componente alérgico, ou o pai, ou a mãe, ou os pais, e muitas vezes é familiar, vários membros da família têm, né? A asma brônquica, ela tem essa característica de causar uma reação imediata e também de melhorar imediatamente. A asma brônquica, apesar de ser uma doença inflamatória, ela não deixa nenhuma marca no pulmão da pessoa. Então, é uma pessoa que sofre um tratamento e que ela reage prontamente a esse tratamento e ela fica muito bem quando é tratada. Hoje a gente tem um conceito que a asma brônquica a gente não trata somente na crise, pelo contrário, a gente deve programar sempre para a gente fazer uma prevenção do paciente asmático para que ele não chegue a ter uma crise. Então, isso que você estava comentando, do tratamento, dos sprays, das clássicas bombinhas, e ao mesmo tempo tem pessoas que acham que é uma coisa boa e tem outras pessoas que acham que é uma coisa ruim. Ah, meu filho vai ficar dependente de usar sempre uma bombinha. A bombinha, ela é uma arma fenomenal quando é bem orientada, quando é bem utilizada e que não pode ser utilizada de uma maneira indiscriminada. Tem que seguir a orientação médica, né? Os efeitos colaterais da bombinha só surgem quando a pessoa usa indiscriminadamente, né? A maioria das drogas hoje, elas são protetoras dos efeitos colaterais. A gente não tem mais drogas broncodilatadoras que causem efeitos terapêuticos inadequados ao coração. A maioria delas hoje tem essa proteção, excetuando os antigos sprays que a gente utilizava, né? É uma grande arma para a gente utilizar para o tratamento do asmático. E hoje também, Jéssica, elas vêm associadas, essas drogas, como aspirados. São pós que são colocados em cápsulas e eles são aspirados, substituindo o gás que vem nos sprays das bombinhas. Então, os remédios mais modernos são realmente mais seguros do que o que a gente usava antigamente, e a gente tem que perder essa ideia que bombinha faz mal à saúde. Bombinha é altamente eficiente no tratamento dos asmáticos quando usado da maneira correta, né? E um paciente asmático, ele faz o uso preventivo constantemente, ou, por exemplo, na época mais fria, que tem uma incidência maior respiratória, já sabe que vai ter aquela mudança de clima, já começa a usar para prevenir que não aconteça. Essa orientação mesmo que a gente procura dar, né? A orientação de você deve utilizar as drogas inaláveis, que você coloca diretamente dentro da via respiratória, que você pode usar com isso doses menores, micrograma das drogas, você tem menos efeitos colaterais e mais eficiência na terapêutica. Então, a gente deve utilizar essas drogas como sendo preventivas, algumas delas de uso contínuo, dependendo da gravidade do asmático. Tem pacientes asmáticos que não deixam de ter em nenhum momento chiado no peito. Essas pessoas precisam usar constantemente a droga broncodilatadora e a droga antialérgica, né? Outras pessoas melhoram rápido, mas não devem parar de usar, porque a hora que para o efeito do remédio, vai voltar a ter a sibilância, né? Então, hoje, o protocolo de tratamento da asma bronca é claro, né? As drogas são usadas para prevenir da pessoa não piorar.
Não é para você fazer uma terapêutica só na crise, né? Isso que você estava referindo também das mudanças climáticas é muito comum, né? Eu sempre falo para os meus clientes isso, quando estiver chegando final de abril, início de maio, você não deixa de ir no meu consultório não, porque eu tenho que ver você antes de você piorar. E são épocas do ano muito bem marcadas, né? Em que a pessoa passa a sentir mais o contato com os alergenos e mais desencadear o processo alérgico respiratório. Aí naquele período você já se prepara para que não tenha um agravamento e possa trazer a uma pneumonia, por exemplo, Com né? certeza. Quer dizer, hoje a tônica do processo de você fazer uma terapêutica preventiva e evitar a crise é para que você não tenha uma complicação da crise. E uma das complicações é você ter um pneumotórax, é você romper um pulmão, é você ter uma infecção bacteriana, é você ter uma infecção viral. Quando o alérgico está bem controlado, a imunidade dele também ele passa a ter mais resposta imunitária e ele tem menos risco de ter as infecções e ter as intercorrências, né? Um agravante disso tudo, dos alérgicos, né, é o uso do cigarro, né? Então, o fumo é extremamente grave para as pessoas que têm alergia, né? Então, hoje a gente coloca claramente, né, a pessoa que tem alergia não pode conviver com fumante. Isso aí é bom deixar ressaltado, porque o tabaco em si, ele interfere de diversas maneiras na nossa saúde pulmonar, inclusive pode levar a um câncer, né? Não só o seu uso, mas o uso de alguém que você conviva constantemente. E hoje o que a gente tem procurado divulgar, né, é que o cigarro, além de todas as questões que a gente tem visto de prejuízo ao pulmão, prejuízo ao coração, prejuízo ao cérebro, né, o cigarro ele tem um grande inconveniente de acelerar o relógio biológico das pessoas. Isso faz com que você envelheça mais rapidamente. Existem alguns trabalhos ingleses que mostraram que a pessoa perde 10 anos da vida dela fumando durante 30 anos. Então, um fumante de 30 anos, ele vai viver menos 10 anos. É uma coisa muito significativa, né? E não tem nada que suje mais o corpo da gente do que o fumo. Não existe, né? Tudo que a gente fala de gorduras, de açúcar, de exercício, né? Nada é mais prejudicial para o organismo do que o fumo, né? Então, é muito necessário a gente sempre lidar com essas pessoas, estimulá-las, elas largarem de fumar. Largar de fumar não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente complexa, muito individual, mas eu acho que a gente tem que adotar essa tônica de apoiar a pessoa fumante para ela poder largar. Me corrija se eu estiver errada. No sistema público de saúde hoje existem diversas políticas para auxiliar nesse processo do abandono do cigarro, né? Hoje, aqui em Petrópolis, nós somos uma das cidades que tem o melhor resultado na luta contra o fumo, né? Existe um programa, que é um programa público, que vem e foi instalado, está instalado ainda no antigo Centro de Saúde, que hoje é o Centro de Saúde da Mulher, né? Em que durante muitos anos é um programa que foi divulgado e foi preconizado e ainda é modernizado pelo Ministério da Saúde, né? E junto com o INCA, né? O Instituto Nacional do Câncer, e que a prioridade era que a gente lutasse contra o câncer do pulmão, né? O câncer em geral, que a gente lutasse. Então, esse programa foi montado exatamente por causa do câncer, né? Por outro lado, nós começamos a ver que as outras doenças relacionadas ao tabaco, enfisema de pulmão, bronquite crônica, o chamado DPOC, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, e que é relacionada diretamente ao cigarro também, né? Que fizessem protocolos que pudessem ser disseminados e utilizados na beira das comunidades, junto mesmo da onde a comunidade tem o posto de saúde, né? Aqui em Petrópolis, a maioria dos postos de saúde ainda dispõe desse método, dessa metodologia e seguem esse protocolo. Os profissionais de saúde que trabalham nessa área também eles são treinados para poder abordar a luta contra o tabaco, né? Então, é um processo que vem se disseminando na nossa cidade com altos resultados, né? Então, eu acho que esse é um projeto que a gente não pode deixar esmorecer, né? Porque a gente fica falando de vacina, a gente fica falando de antihipertensivo, de antidiabético, mas se a gente não lutar contra o cigarro, todas essas doenças piorarão. Com certeza. Bem, doutor, vou te pedir licença para a gente ir para um rápido comercial. Claro, claro. E daqui a pouco nós estamos de volta com E Agora, Doutor. Não saiam daí. Cláudia
Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta com ele agora, doutor, com o Dr. Dalmo, pneumologista, clínico médico e também especializado em tratamento intensivo. Bem, doutor, nos outros blocos nós falamos um pouquinho sobre alergias, né? Sim. E agora eu gostaria de entrar no assunto de pneumonia. Ótimo, ótimo. As pneumonias, elas no nosso país, elas têm uma importância muito grande, que entre as doenças infecciosas, a que mais causa mortalidade no nosso meio são as pneumonias, né? As pneumonias, elas ocorrem
muito nas crianças menores de 5, 6 anos, né? Em que a criança ainda não desenvolveu a imunidade suficiente. A pneumonia mais comum no nosso meio e no mundo inteiro, né? São as pneumonias chamadas pneumocócicas, né? Que é causada por um tipo de bactéria, que é o pneumococo, né? E essa bactéria, ela tem uma influência fortíssima na criança, na infância, porque ela pode ter vários pontos de contaminação em uma criança. Tem criança que desenvolve otite, tem criança que desenvolve sinusite, tem criança que desenvolve pneumonia, tudo causado pelo mesmo pneumococo. A gente tem a segurança ainda que no nosso país o pneumococo ainda é um germe sensível ao uso da penicilina e de derivados de penicilina. A pneumonia, quando ocorre na infância, a maioria das vezes são pneumonias hoje em dia tratadas, são pneumonias que não causam grande gravidade. As complicações da pneumonia na infância hoje não são mais comuns, que são os empiemas, que são as lesões pulmonares definitivas, são as bronquiectasias, são doenças que acabam sendo as cicatrizes que ficaram da pneumonia na criança, né? Nos adultos jovens a gente já tem mais imunidade e a gente não tem visto tanto problema com as pneumonias. Quando ocorrem pneumonias nos adultos jovens, geralmente é por uma exposição numa época do ano, geralmente no inverno, geralmente quando tem um surto gripal que diminui a imunidade, né? Nós ainda temos muitos surtos gripais causados pelo vírus da influenza, né? E no nosso país ainda continua sendo um vírus importante, que hoje o vírus da influenza não é mais um vírus sazonal, já não é mais um vírus que ocorre só na época de inverno. Em toda mudança de estação a gente vai ter o vírus da influenza ocorrendo na comunidade, né? Por outro lado, as pneumonias, quando elas vão pegando as pessoas com mais idade, aí já são as pessoas que já têm alguma outra associação, são pessoas diabéticas, são pessoas hipertensas, são pessoas com insuficiência cardíaca, são pessoas com DPOC, são pessoas que já têm uma comorbidade, aí as pneumonias são um fator de risco muito grande. Que né? acabam levando, às vezes, até mesmo para um Até UTI. a mortalidade, né? Porque elas têm uma alta mortalidade exatamente nas pessoas que têm uma doença que vai diminuir a imunidade dela. É a mesma bactéria, é o mesmo pneumococo, só que ele vai encontrar um hospedeiro, vai encontrar um organismo que é mais suscetível, que tem menos possibilidade de se defender contra ele, né? E o mais grave das pneumonias são nas pessoas idosas, né? Acima dos 60, 65 anos, as pneumonias são uma grande fonte de mortalidade, né? E no nosso meio também é muito comum a gente encontrar dentro das terapias intensivas, a maioria das pessoas que fazem desenvolvimento de casos graves infecciosos, o foco principal está dentro do pulmão, né? Aí também já não é mais causado por um tipo de bactéria que está na comunidade, como é o pneumococo, mas de outras bactérias multiresistentes, né? Principalmente as intestinais, né? Por outro lado, eu acho que assim, abordar as pneumonias hoje precisa ser um incentivo à vacinação contra o pneumococo, né? Hoje a gente disponibiliza no setor público, disponibiliza no setor privado vacina altamente eficiente contra o pneumococo, né? Então acho que é um processo de estímulo à população de fazer a campanha de vacinação contra a pneumonia, né? Há uns 5, 6 anos atrás, quando vinha a vacinação antigripal, a vacinação contra a influenza, a gente associou a vacinação também antipneumocócica, né? E então, agora isso não acontece mais, né? E a gente sabia que a gente tinha uma proteção com a vacina utilizada naquela época, que era a pneumo 23, que a gente teria proteção de 5 a 10 anos, né? Então a gente precisa resgatar esse processo de vacinação contra a pneumococo no nosso país e que seja regular, de 5 em 5, de 10 em 10 anos, a gente precisa utilizar. Hoje a gente tem uma vacina também mais moderna, que é uma vacina chamada pneumo 13, que causa uma imunidade muito maior do que a pneumo 23, mas que a gente também tem um ônus muito grande, é um custo maior para a gente poder usar essa vacina, que atualmente ainda não dá para a gente poder disseminar a utilização dela para toda a população. Mas se uma pessoa se interessar, por exemplo, ela pode ir numa clínica de vacinação e pagar no particular? Além da clínica, Jéssica, o nosso setor de epidemiologia da nossa cidade é um setor altamente eficiente, em que a gente vê que se você tiver uma justificativa médica, uma indicação médica, eles se programam para conseguir a vacina para as pessoas que são mais necessitadas do ponto de vista médico, né? Então, acho que se é os médicos em geral que necessitarem a vacinação, e principalmente os especialistas, devem preparar um pequeno relatório, um laudo médico, encaminhar para o setor de epidemiologia, que eles vão dar andamento até conseguir a vacinação para essas pessoas. Eu tenho vários pacientes que durante muitos anos eu encaminhei lá para a epidemiologia, eu durante muitos anos fui médico no setor público e a gente sempre encaminhava para a epidemiologia. Nunca tive nenhum paciente que deixou de tomar vacina quando foi encaminhado para lá.
Eles se planejam e caso esteja em falta, eles vão fazendo acompanhamento, vão informando. Com certeza. É importante a gente lembrar também desse tema, Jéssica, as pneumonias virais na infância. É muito comum a gente ter vírus nas crianças e as crianças ainda elas não terem a imunidade suficiente para se defenderem. Pneumonias virais na infância, a maioria delas não são pneumonias severas, elas só têm uma complicação que é a mais grave, que é o tipo de bactéria que pode acontecer como intercorrência da pneumonia viral, que são as pneumonias estafilocócicas, né? E as pneumonias estafilocócicas, elas são mais de difícil terapêutica, elas têm um comprometimento pulmonar maior, né? Então a gente também tem que botar isso na lembrança de não esquecer de ter as pneumonias estafilocócicas. E sempre acompanhar qualquer quadro, qualquer sintoma, está sempre acompanhando, ou com o seu pediatra, para ver se tem a necessidade do encaminhamento para outro tipo de profissional, para que isso não se agrave e não leve a criança, dependendo até para uma internação, né? Hoje a atividade pediátrica na nossa cidade também foi muito desenvolvida, né? E a gente também teve um crescimento muito grande do desenvolvimento das crianças por orientação na puericultura, né? Então, a amamentação, que é um fato importante para poder melhorar a imunidade das crianças, né? A gente tem visto a maioria das crianças que a gente conseguiu ver vacinadas, né? A vacina contra sarampo. Então, há todo um processo, e na nossa cidade nós já chegamos a ter cobertura de 80% dessas vacinas. Hoje a gente está com um número menor, mas também isso é reativado rapidamente, né? Então, acho que o processo todo é a gente tentar cuidar da criança com essa visão de que os pediatras têm feito isso muito, né? De proteger a criança com o máximo possível das vacinas, né? Sim, agora eu gostaria de entrar no assunto da tuberculose, né? Você falou que a pneumologia veio derivado de um campo de pesquisa diretamente ligado à tuberculose. Como que fica esse panorama atualmente? Como que está? A evolução da tuberculose no nosso meio foi uma evolução muitíssimo interessante, né? Porque a tuberculose era uma doença em que tinha uma grande mortalidade, né? E a facilidade de contaminação e o desconhecimento da ciência daquela época, né? Aqui em Petrópolis nós temos e já tivemos esses hospitais grandes, os sanatórios, né? Que foram sendo transformados em hospitais gerais, né? Nós tínhamos sanatórios altamente qualificados, porque a tuberculose, quando começou, antes de existir tratamento, o tratamento era feito único, exclusivamente com cirurgia, né, e os pacientes ficavam totalmente sequelados e ficavam mutilados, porque a gente tirava o pulmão para tirar a doença, né? Nós não tínhamos entendimento que existia imunidade para o paciente com tuberculose, né? E a imunidade para a doença tuberculose é uma imunidade diferenciada do que é para vírus, do que é para outras bactérias, né? O Mycobacterium tuberculose, que é a bactéria que causa a tuberculose, ela é uma bactéria que vive exatamente nos ambientes de grande contaminação nas pessoas de baixa renda em ambientes altamente poluídos, né? Então são os locais sanitariamente muito ruins, né? Antigamente era ligado àqueles ambientes mais boêmios, né? Que tinham o uso elevado do tabaco também, né? Na realidade, essa tônica da doença nos poetas, né? Em que eles escreviam muitos temas, e um dos mais clássicos no nosso meio foi o Bandeira, né? O processo todo é que as pessoas tinham nas suas famílias, pessoas tuberculosas eram contaminadas domiciliarmente, né? Então não era o fato deles serem boêmios, né? Era o fato deles conviverem com pessoas familiarmente tuberculosas, né? E a tuberculose teve um grande avanço, porque precocemente foi desenvolvida a vacina, né? O BCG, e o BCG é feito hoje regularmente nas maternidades, com 30 dias de vida, né? E agora no nosso meio também a revacinação nos adolescentes em idade pré-escolar, né? Então a vacinação do BCG é uma vacina que protege contra as formas graves da tuberculose, são as formas de disseminação hematogênica, rapidamente comprometendo todo o corpo, sai do pulmão e passa para o cérebro, passa para todo o organismo, né? Então a vacinação protege muito contra as formas graves da tuberculose. A tuberculose ainda é uma doença que, mesmo a gente tendo 80% de facilidade de tratamento, ainda temos muita dificuldade nos pacientes que abandonam frequentemente o tratamento e se transformam em pacientes multiresistentes, em que praticamente a gente não tem como tratá-los com drogas eficientes, né? Então existe essa crítica a gente poder cuidar da tuberculose dos pacientes que têm essa facilidade de se tratarem e outros que não têm esse acesso para se tratarem, né? A tuberculose hoje ela ainda causa 80 mil mortes por ano no nosso país.
Então é uma coisa que é uma das doenças que é muito significativa do ponto de vista da mortalidade e do abandono do trabalho das pessoas, né? É muito importante também a gente salientar que dentro das doenças infecciosas a gente tem muitas doenças ainda que são contaminantes no nosso meio e que faz também com que as pessoas tenham grande dificuldade para poderem continuar fazendo suas atividades, né? A tuberculose tem um estigma enorme, né? Uma pessoa tuberculosa ela fica restrita porque a comunidade também não aceita porque ela vai contaminar e essa contaminação vai se desenvolver igual como nós estamos vendo hoje com o vírus, né? Sim. Todo mundo quando está conversando com uma pessoa que teve Covid não chega perto de mim, né? Mas o processo todo da tuberculose foi muito estigmatizante, né? E a tuberculose hoje é uma doença extremamente controlada, a gente tem todos os meios para poder tratá-la, existe uma terapêutica universal e uma terapêutica nacional em que os remédios são distribuídos gratuitamente, né? E algumas pessoas têm mais dificuldade, que é a tuberculose nos pacientes que são alcoólatras, né? Que abandonam a terapêutica por causa do vício do álcool, né? Então tem algumas coisas ainda assim específicas que ainda a gente não consegue controlar totalmente, né? Mas hoje em dia está com um panorama muito melhor do que antigamente, né? Que a mortalidade era muito grande ou maior, a sequela era muito maior, né? E hoje você tem, né, e dentro dessa área, né, a gente separando também entre as idades, né, a tuberculose também das formas mais leves, né? Você tem a tuberculose que vai acometer a pleura, que é aquela pleurisia que você estava comentando, né? Que vai ter um derrame pleural. Então você tem a tuberculose que pode acometer outros órgãos, a parte renal, a parte intestinal, que hoje são muito menos comuns, né? Porque a gente não tem tido disseminação da doença com frequência, né? E a terapêutica que padronizada e com drogas também distribuídas gratuitamente facilitou muito. Bem, doutor, vou te pedir licença novamente para a gente ir para um rápido comercial claro. E daqui a pouco nós estamos de volta falando sobre coronavírus. Não saiam daí. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
Estamos de volta com E Agora Doutor, com o Dr. Dalmo, e nós vamos falar agora sobre efizema pulmonar. O que seria? Olha, a enfisema é uma doença muito importante, né? Ela tem uma relação direta com o tabagismo, né? E o tabagismo faz com que as pessoas em uso prolongado vão destruindo o pulmão, né? O enfisema nada mais é do que uma destruição pulmonar, né? E você acaba perdendo áreas respiratórias e fazendo que tenha vários sintomas, e principalmente a falta de ar, né? A dispneia, que é o processo pior. Aí o pessoal tem várias outras intercrises nisso, né? Tem tosse, tem sibilância, né? Mas o processo todo é diretamente relacionado com o cigarro. Existem poucos casos de enfisema não relacionados com o cigarro, mas é uma minoria que não tem significância epidemiológica nenhuma, né? Tá? Junto com isso, do enfisema, Jéssica, a gente tem a bronquite crônica, né? Então, você juntando enfisema de pulmão e bronquite crônica tabágica, você tem um tipo de doença que a gente juntou as duas de uma maneira didática, né? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é o DPOC, né? Porque o uso prolongado do cigarro, que causando essas duas doenças, vão na realidade fechando o pulmão, né? E isso faz com que a pessoa tenha a falta de ar, né? Essa falta de ar, vão ter vários graus de você ter essa dispneia. Algumas pessoas acabam terminando as suas vidas precisando usar um oxigênio domiciliar, pela grande queda que elas têm da oxigenação do corpo delas, né? E é a principal causa de terapia intensiva dos pacientes respiratórios, né? Os pacientes que internam em terapia intensiva hoje, que têm problema respiratório, a maioria deles tem o DPOC, tem o enfisema de pulmão e a bronquite crônica, né? Essa também é uma ação importante da gente também divulgar o enfisema, porque o enfisema hoje tem também uma terapêutica muito específica inalatória e que tem trazido resultados excepcionais, né? Antigamente a gente não tinha muita coisa específica para o tratamento do enfisema de pulmão, né? E o principal é sempre a gente categorizar o tipo de enfisema que a pessoa tem. É um enfisema leve, é um enfisema moderado, é um enfisema severo, tem falta de oxigenação. Você categorizar esse paciente para você poder disponibilizar o melhor terapêutica para ele, né? A evolução na medicina trouxe esses benefícios, né? De poder setorizar a doença e tratá-la adequadamente. Na UTI, vocês estão equipados com diversos tipos de tratamentos e equipamentos, hoje também, até os próprios equipamentos, eles são mais fisiológicos, né? Eles cada vez procuram imitar mais o funcionamento do corpo da gente, né? Você tem respiradores hoje chamados microprocessados, que eles fazem a respiração da gente parecer uma coisa espetacular. Então, a gente tem muito recurso técnico hoje para poder fazer com que as pessoas tenham uma respiração o máximo possível normal, né? É importante porque isso também trouxe um preparo, né, para essa questão do coronavírus. Com certeza, né? Com certeza. Que hoje em dia os leitos da UTI estão cada vez mais ocupados, a demanda de médicos especializados em tratamento intensivo está cada vez maior, né, verdade, por conta dessas complicações. Vamos entrar um pouco nessa questão do coronavírus. Bom. Quais são os sintomas que a pessoa já deve se alertar para procurar um médico? O clássico, né, é a pessoa ter um contato com alguma pessoa que tenha tido coronavírus, né, que teve uma manifestação gripal, né? As manifestações gripais, elas são facilmente reconhecidas, né? Que a pessoa ficar com uma leve dor de garganta, ficar com o nariz escorrendo, espirrar várias vezes, né? Ter uma febre baixa, né? E quando a pessoa está contaminada pelo coronavírus, esses sintomas ficam maiores, né? A gente tem vários grupos das pessoas com a coronavírus hoje que estão bem distintos, bem separados, né? Que são as pessoas que não têm sintomas e são portadoras do vírus, são contaminantes, são aquelas pessoas que têm as formas leves, que começa a ficar febril, e temos as pessoas que têm a forma grave da doença, que já ficam com a falta de ar e que já ficam com uma tosse persistente, com muita moleza no corpo, e o desaparecimento do sintoma que tem sido muito importante no diagnóstico do coronavírus, que é a falta do paladar e a falta do cheiro, a falta do olfato, né? Então, esses dois sintomas caracterizam muito essa situação do coronavírus, né? Hoje também a gente também tem que valorizar, a gente está vivendo a época também do vírus da influenza. Então, nem todas as pessoas com manifestações gripais estarão com coronavírus. E você só vai conseguir diferenciá-las fazendo o exame, fazendo o PCR. Porque se você não fizer o exame, você não consegue separar o que é influenza e o que é coronavírus. O PCR seria aquele teste rápido? Não, você fazer o teste nasal. Você fazer o PCR nasal mesmo, que é essa metodologia
tecnologia ela é mais fiel. O teste rápido também ele pode ser utilizado como um screening que você faz na população, para você poder isolar as pessoas em casa. O teste rápido é de valor, né? O nosso município tem feito isso sistematicamente, para você separar, esse aqui é positivo, em que fase que ele está, esse aqui precisa ficar recolhido em casa, para você não deixar a doença continuar sendo disseminada. As formas mais graves você precisa caracterizar bem, então é por isso que você precisa fazer o PCR nas formas mais severas da doença, né? E o processo do coronavírus, aparentemente a gente não tem tido grande morbidade, a gente não tem tido grande mortalidade, mas a morbidade continua. A gente continua transmitindo o vírus de pessoa a pessoa, né? Ah, mas está todo mundo protegido, usando álcool gel, usando máscara? Sim, precisa persistir isso, porque senão esse vírus ele vai ficar duradouro na comunidade. Ele não vai desaparecer, ele vai ficar mais fraco, mas ele não vai diminuir, ele vai continuar. E complicando as pessoas de alto risco, né? Que são as pessoas do grupo que têm doenças associadas, têm comorbidades, os idosos, né? Então a gente precisa continuar tendo muito cuidado quando a gente fala de coronavírus, que não acabou. Então, a gente tem visto discrepâncias enormes com a população toda saindo, indo para praias, fazendo um monte de atividades que não têm o menor respeito às pessoas que precisam ficar protegidas, né? E os mais jovens, ultimamente, principalmente lá em São Paulo, que foi o primeiro local onde nós tivemos mais casos, em São Paulo continua aparecendo casos novos nos mais jovens, né? São Paulo hoje já conseguiu testar quase 80% da população. Então, é um negócio significante a gente continuar protegendo e evitando mesmo contato com pessoas suspeitas. Muitas pessoas acham que porque eu sou jovem não vou passar. Eu tenho contato com uma enfermeira que foi contaminada por um paciente, né, nos cuidados que um paciente acabou adquirindo e que é nova, né, não é muito velha e está internada em UTI, fazendo uso de equipamentos, de respiradores por conta do agravo da doença. Não é só porque você tem menos de 60 anos que você não vai ser contaminado, que você não vai ser internado por conta da doença se agravar rapidamente em alguns casos, né, doutor? Com certeza, Jéssica, isso é uma coisa importante que você está falando, que qualquer tipo de lesão viral, ela depende muito da carga que a pessoa recebe no primeiro contato. A carga viral, se for grande, vai ter uma doença mais severa. Se a carga viral for menor, vai ter uma doença mais branda. Se a imunidade do hospedeiro é maior, ele vai ficar mais seguro. Se a imunidade do hospedeiro for baixa, o vírus vai se disseminar rapidamente, né? E as lesões que a gente viu causadas no pulmão pelo coronavírus são lesões gravíssimas. São lesões que pegam todo o intestino, pega toda a vascularização, pega todo o alvéolo. Então é um comprometimento muito profundo do corpo da gente, principalmente no pulmão. Esses casos é que fazem essas internações de terapia intensiva, que era o que a gente tinha mais dificuldade. A gente não tem leitos de terapia intensiva à disposição para todo mundo. Então o fato das pessoas se protegerem é para a gente não ter o risco de precisar usar um leito de terapia intensiva e não ter disponibilidade, né? Então eu acho que a gente precisa continuar com essa visão, né? E uma coisa importante para a gente falar agora também para você, Jéssica, é a história da reinfecção. A reinfecção no nosso meio, ela não é comum e não tem acontecido. Aconteceu fora, em outro país, ainda não tem definição se é possível reinfectar ou não. E, mais uma vez, depende da carga viral. As pessoas que tiveram pouca carga viral vão ter uma imunidade mais baixa. Daqui a 3, 4 meses deve desaparecer. As pessoas que têm uma carga maior vão ficar imunizadas mais tempo. Igual também como nós vimos com influenza. Você toma a vacina da influenza, você vai ficar 9 a 12 meses protegida. Não é uma proteção para o resto da vida. Por isso é que você tem que tomar a vacina todos os anos. Coronavírus vai ser a mesma coisa. É importante deixar isso claro, porque as pessoas, eu já tive coronavírus, não preciso usar máscara, não tenho que ter esse cuidado. Tu vai se colocar em risco para poder ser o primeiro aqui e vai falar, fui recontaminado e agora realmente se preocupem. Não, eu acho que é um momento que todos os médicos estão aprendendo com a doença, por mais que já tenha aí 6 meses de pandemia quase, vocês ainda estão aprendendo com a doença. Com certeza. E é um processo também que nós passamos a ter situações mais graves depois, que é o restante do mundo, e a gente tem que aprender com as pessoas que já passaram por isso, com a comunidade científica do exterior, com as pessoas que já mostraram trabalhos científicos dizendo que isso aqui serve, isso aqui não serve, com o surgimento de drogas que fazem eficiência ou não, né? Então, hoje
hoje a gente não pode correr o risco de utilizar coisas que não trazem o menor benefício, né? Então não adianta ficar tomando antigripal para você tratar de coronavírus, como também não adianta para nenhum outro tipo de vírus, né? Vamos esperar surgir trabalhos científicos que sejam realmente um método, que sejam realmente qualificados, né? E a comunidade científica é impressionante, Jéssica, como é que trabalharam nesses meses, né? Eu nunca vi tanto cientista trabalhar tanto tempo e tão rápido, né? Porque a gente tem uma tecnologia no mundo inteiro favorável para a gente poder ter resultados que sejam realmente saudáveis. E a comunicação também entre os profissionais em diversos países tem feito muito, alavancado esse avanço, né, na medicina, esse avanço nos cuidados. Né? Que eu, pelo menos, vendo essa pandemia, eu tenho olhado com esse olhar, primeiro, a comunidade científica brasileira, extremamente bem relacionada com a comunidade internacional, com serviços de alta qualidade. E a gente viu isso acontecer com a AIDS também, né? Quando a gente teve a epidemia de AIDS, também a gente viu gente do mundo inteiro vindo para o Brasil e gente do Brasil indo para o mundo inteiro, né? E hoje a gente está sentindo também os virologistas do nosso país. A gente fala de infectologistas, mas o que a gente tem que valorizar hoje muito são os virologistas nacionais, né? E um outro aspecto importante que a gente viu, nós não tivemos em nenhum momento de uma crise tão severa, nenhum tipo de desabastecimento, né? As pessoas tiveram acesso à alimentação permanentemente. E a gente tem que elogiar tudo isso que aconteceu da pandemia, de poder ver o pessoal lá da região do agronegócio, o pessoal dos motoristas, o pessoal todo dessa pandemia que trabalhou transportando isso tudo, né? Então é um resultado que o nosso país, a hora que quer reagir e responder, ele tem grande competência para poder fazer isso, né? Bem, doutor, gostaria de te agradecer por esse bate-papo. Infelizmente, nós teremos que terminar. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado a você, Jéssica, tá? Estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O programa E Agora, Doutor, fica por aqui. E semana que vem nos vemos com muito mais. Tchauzinho. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. TVC 16. Aqui você se vê. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Nos 10 anos da